Buenas! Vamos ao nosso primeiro episódio do podcast Papo de Fazenda, o podcast da Fazenda Esperança. É isso aí, um papo reto e direto para te ouvires na estrada, na hora do mate, na hora do café, indo ou voltando da fazenda aí nessa estrada de chão, no corredor ou no brete, como dizem. Enfim, uma conversa boa que certamente vai agregar a muitos de vocês. No nosso primeiro episódio, eu vou contar muito resumidamente a história da Fazenda Esperança, um pouco da minha trajetória, da minha carreira até aqui, as ações que eu tomei quando assumi a gestão da propriedade, que proporcionaram essa nossa grande virada de chave e o nosso momento atual, para que tu entendas o contexto e saibas aí como nós estamos, o que nos trouxe até aqui. E o nosso foco aqui é ser muito informal. Então, antes de mais nada, eu quero dizer isso para vocês. Sem protocolo, sem formalidade, um verdadeiro papo com muita informação relevante, onde eu vou me sentir à vontade para conversar aqui com vocês, falar diretamente, sem rodeio. E, bueno, vamos direto à nossa história, esse era o nosso objetivo. A Fazenda Esperança é uma fazenda centenária que foi adquirida pelo meu tataravô, e lá atrás, desde o início, a fazenda teve vários momentos, várias passagens aí que com certeza marcaram a sua trajetória. A fazenda teve um DNA muito lá atrás de criação de ovinos, trabalhando com a raça ideal, como se fosse o grande carro-chefe da fazenda. Esse, sem dúvida, foi uma das grandes forças. A fazenda também teve pecuária, já teve pecuária de cria, já trabalhou com outros ciclos, mas até o momento da minha chegada já reinava a era da pecuária. Já trabalhou com cavalos, criando várias raças, e isso também passou pela história da família. Teve agricultura, onde se plantou arroz, entre outras culturas. Teve o cultivo de uva, onde se trabalhou também com a parte de uvas para a produção de vinho. A vitivinicultura foi um ponto forte da Esperança, tendo vinhos aí premiados, inclusive fora do Brasil. E isso foi geração por geração, desde o meu tataravô, o João de Souza Jorges, passando por João Tácito, passando para o Tácito, passando para a Marta, minha mãe, e a partir de então, eu, como quinta geração da família, assumi esse contexto para gerenciar um projeto aí bastante desafiador. E quando eu digo desafiador, é porque a Fazenda Esperança está aqui no interior do Rio Grande do Sul, no Alegrete, uma cidade com um viés eminentemente primário, onde o agronegócio é pujante, muito forte. Mas eu, Rafael, para quem não me conhece, sou advogado, eu trabalhava na capital, trabalhava no Ministério Público, já tinha advogado um pouco na capital, depois fui ao Ministério Público e a minha trajetória não tinha sido desenhada para esse papel que me tocou, obviamente, quando da morte da minha mãe, né, a quarta geração na gestão da propriedade, na qual eu tomei uma decisão. Eu disse, bom, e aí? O que eu faço? A decisão foi, sem dúvida, olhar para os negócios da família, não só para os negócios, mas também para a família, como o responsável aí por gerir a nossa família como um todo, e decidi, então, retornar para o interior. Não abandonei a minha carreira jurídica, porque hoje ainda sou advogado, trabalho aqui no Alegrete com o escritório da advocacia, voltado à defesa do produtor rural, trabalhando eminentemente com a parte de inventários, a parte de planejamento sucessório, com a parte de direito ambiental e contratual, que é isso que eu sou especializado. Também tenho uma agência de comunicação e uma consultoria de negócios voltada para o agronegócio, que se chama Trevo, com base em Porto Alegre. Temos hoje um braço de educação da Fazenda, que se chama Universidade Esperança, uma plataforma de educação que ensina carreira para o agronegócio, profissionais e estudantes, e que também se dedica a ensinar sobre vendas, marketing e negócios, certo? Também temos hoje a Central de Distribuição de Genética, outro braço da Fazenda, que assumi
pessoalmente esse negócio, hoje difundindo prenheses Braathor através de embriões em 7 estados do Brasil, nos posicionando aí como o maior produtor e o maior comercializador de prenheses através de embriões do Brasil. E essa foi uma grande virada, né? Em razão, evidentemente, de uma sucessão por morte, eu que não tinha sido talhado ou treinado para isso, decidi voltar. E no retorno, algumas ações foram bastante importantes para essa virada de chave, né? Nós contratamos uma consultoria que efetivamente conseguiu fazer uma medição de toda a nossa situação, um retrato de toda a nossa situação anterior, e naquele momento nos foi passado assim: olha, a fazenda ela é boa, ela é produtiva, ela é sólida, ela não tem envolvimento bancário, nós sempre trabalhamos com caixa próprio, ela não tem dívidas, mas ela produz menos do que ela poderia. E nesse momento foi o momento que eu disse, cara, então efetivamente nós podemos tomar algumas medidas, buscar executar algumas ações que façam com que essa empresa, essa propriedade, tenha uma produção maior. Desenhamos um projeto de 5 anos e aí nós começamos a executar esse projeto. Acho que um dos grandes diferenciais foi sempre enxergar a fazenda como uma empresa. Como a minha base não era essa, em que pese tenha sido criado desde criança dentro da fazenda, acompanhando os meus avós e depois a minha mãe na gestão da fazenda, eu era sempre, depois de formado, o responsável jurídico por todos os negócios da propriedade, mas não fui talhado efetivamente, não foi minha base de criação viver ali, né, como produtor rural. Então a minha visão sempre foi de empreendedor que fui fora desse ambiente familiar em que tive mais de uma empresa, e trouxe a formação de negócios em empreendedorismo, liderança, ou MBA em gestão estratégica de negócios, que também busquei formação, isso me trouxe uma nova visão. Isso foi muito interessante para uma virada de chave, para poder enxergar, gente, essa fazenda, esse espaço que muitas vezes alguns produtores lançam uma visão unicamente mais extrativista ou mais cômoda, mais extensionista, para um momento ou para uma forma de ver, cara, nós temos que ter aqui planejamento, temos que ter estratégia, temos que ter metas, temos que ter objetivo muito claro, precisamos de gestão. Esse é um ponto bastante importante. E aí nós mudamos de ciclo, saímos de uma propriedade que, quando me foi entregue, se tratava de uma propriedade de cria, onde se trabalhava com a raça Braathor, já trabalhando com Braathor aí nas nossas contas há cerca de 20 anos, sempre se usou animal de muita qualidade, sêmen de muita qualidade, mesmo não tendo animais registrados, porque era um viés da família não trabalhar com cabanha naquele momento, e se trabalhava com cria, produção de terneiros, se segurava as terneiras, se vendia os machos, como muitos fazem aí, uma pastagenzinha pequena que chamava de hospital, para que os animais que tivessem problema pudessem ser tratados. E assim era, né? Uma parte arrendada para a produção de arroz, e nós decidimos, então, acelerar esse jogo. Contrariando o que a consultoria, que lá atrás trabalhou conosco, me indicou, a consultoria me disse, Rafael, muda tudo para recria, porque esse é o grande ponto aí que está a velocidade e a maior lucratividade. Eu disse, cara, mas nós temos aqui um ativo muito importante, que é o nosso gado de cria, que é a nossa genética. Então, nós podemos, ao invés de exterminar isso, que é um ativo importante, trabalharmos isso como um valor, melhorarmos isso ainda mais e, a partir de então, começar a ser relevante para o mercado. E é isso que nós fizemos. Aceleramos na genética de uma forma ímpar, trabalhando projetos específicos de melhoramento, um programa genético muito claro e muito sólido na minha cabeça, onde nós conduzíamos aí o rebanho para imprimir ainda mais qualidade nesse gado, tratar de marcar todos os animais no decorrer, óbvio, do tempo possível, porque a fazenda não deixa de produzir carne naqueles animais que não são selecionados para a genética, numa
criteriosa seleção. Temos um programa chamado Lavoura de Carne, onde produzimos numa área menor uma quantidade importante aí de carne que levamos ao abate, e aquilo que é selecionado é trabalhado, então, como genética. Então, essa foi realmente uma virada de chave. Isso nos proporcionou que nós tivéssemos, além, como eu disse para vocês, desse melhoramento, o uso de biotecnologia reprodutiva, ou seja, começamos a fazer o uso de embriões de uma forma um pouco mais, assim, discreta ali no início, né? Os embriões começamos embriões há cerca de 11 anos, mais ou menos, hoje, e, lá era para tentar buscar 1 ou 2 animais de excelência, né? Quem sabe a gente produz algum bicho que possa eventualmente ir para alguma pista. Depois avançamos um pouco mais, começamos a fazer 15, 20 prenheses, né, durante o ano, e a virada de chave veio quando eu me dei conta de assim, nós precisamos fazer isso em escala, nós precisamos dar volume. Todo um negócio cresce quando tem escala. E pronto, tomamos a decisão de fazer mais de 100 prenheses, hoje de 100 a 150 prenheses de embrião por ano, e isso nos proporciona, então, além do gado naturalmente melhorado através de ATF, através de repasse com touros de qualidade, também ter esses animais que são realmente um salto genético, animais produzidos com muita solidez de pai e de mãe, que nos proporcionaram hoje estar como uma propriedade que, como eu disse para vocês, é referência na raça Braathor nacionalmente. É uma propriedade que está indo para o seu 5º leilão. Eu estou na gestão da propriedade há 6 anos, vai fechar o 7º ano agora, no final do ano, mas nós estamos indo para o 5º leilão da raça. Nós temos o nosso braço de produção de embriões através da fertilização in vitro, que hoje nos coloca como referência nessa área, disponibilizando prenheses aí para 7 estados do Brasil. Isso nos orgulha muito. Como eu disse para vocês, também a Universidade de Esperança, um braço de educação que nos coloca hoje em todos os estados do Brasil, com alunos que passaram pelo nosso treinamento. E, além do que, temos a produção e venda permanente de animais dentro da nossa casa, parcerias, e tudo isso acabou nos conduzindo para uma história muito positiva, que finaliza com prêmios nas pistas, com a felicidade de hoje fazer algo que faz sentido para mim, para minha família e para toda a minha equipe. Acho que essa é, resumidamente, um pouco da nossa história da Fazenda Esperança, trazer esse contexto para que vocês entendam uma propriedade, uma simples propriedade de cria, que por decisões estratégicas, por empreendedorismo, por uma visão de um empresário, por uma capacidade de execução com velocidade, entendeu que a genética, sim, seria um grande ponto de virada. Aceleramos aí, tratamos como um negócio sério, desenvolvemos metas, mesmo que arrojadas, não nos importamos com a opinião dos outros e chegamos hoje onde chegamos. Com muito orgulho e sabendo que tem muito chão pela frente, mas, de fato, muito orgulhosos pelo aquilo que a gente já conquistou. Então, sejam bem-vindos a essa nossa realidade. É a partir desta fazenda que nós vamos fazer o nosso papo semanal aqui. Esse gestor, esse advogado que hoje se tornou um especialista em Braathor, alguém capaz de buscar no Brasil e fora do Brasil os melhores touros e as melhores fêmeas para fazer dos cruzamentos de maior sucesso hoje dentro da raça, campeões nas pistas ou produtores de genética muito sólida e de muita qualidade. Mas tenho certeza que vocês vão aproveitar muito todos os episódios que nós traremos aqui, como eu disse desde o início, falando não só sobre genética, não só sobre pecuária e fazenda, mas falando sobre vários contextos que envolvem esse nosso agronegócio. Desde a comunicação como um vetor hoje de agregação de valor dentro de um negócio, desde o empreendedorismo dentro do agronegócio, na pecuária, desde como ganhar dinheiro com genética e com pecuária. Vamos além do gado, vamos passar pelo pasto, vamos passar
por reprodução, vamos passar por nutrição, vamos passar por cruzamento, melhoramento genético, touros, embriões, o produtor rural como empresário, os profissionais do setor, as pistas, como se faz uma cabanha, remates, pessoas, enfim, eu acho que isso tudo vai ser tratado aqui de forma direta, reta, sincera e verdadeira, como é o nosso DNA, tendo como fundo, como pano de fundo, o Braford, essa raça aí que a gente cria com tanta satisfação, uma raça que mais cresce no Brasil e que, sem dúvida, é uma das raças mais relevantes aí do país. Tá bom? Para quem nos acompanhou, muito obrigado. Liga o sininho, liga o alerta aí, tanto em todos os canais, independente do canal que tu está acessando aí, porque toda segunda e toda quinta-feira, de manhã cedo, logo cedinho às 6 da manhã, nós temos o Papo de Fazenda. Valeu, um forte abraço, obrigado!